Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando falávamos na nossa conversa com Deus, no nosso diálogo, da nossa insuficiência diante de tamanha revelação, é preciso que falemos daquele que é suficiente. Anunciar o verdadeiro sentido do Natal, anunciar o grande mandamento da lei, anunciar que o Natal não é uma data. Provável que Jesus não tenha nascido em dezembro, mas anunciar o Natal significa anunciar um fato histórico. O fato de que Deus se fez carne. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que existe teria sido feito. Anunciar a palavra de Deus significa algo muito mais daquilo que eu fazia nos meus tempos de escola, quando eu levava um caderno de 12, de 15 matérias para a aula. Porque que ilusão era minha de achar que a verdade era encadernada. Que ilusão era minha de achar que a verdade era apenas uma encadernação. Quando a verdade revelada é encarnação. Quando a verdade revelada é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Quando a verdade revelada e o Natal de fato é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que ilusão a minha de pensar que era suficiente saber intelectualmente falando dos versículos da Bíblia, daquilo que eu chamo como de fato é de palavra de Deus, sem que essa palavra antes de tudo me habitasse, encarnasse na minha vida, produzindo em mim transformação, me tornando um pequeno Cristo, um pequeno seguidor de Cristo. Quão iludido eu estava. Quão iludido eu estava quando eu olhava para a minha vida há poucos anos atrás e eu dizia: meu Deus, eu lia, mas isso não penetrava no meu íntimo, isso não fazia com que a minha vida mudasse. Eu apenas lia, ia para casa e nada mudava. Que ilusão a minha não conhecer aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que ilusão a minha não conhecer aquele que disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que ilusão a minha não conhecer o menino na manjedoura, perseguido pelo rei Herodes, filho de um carpinteiro, nascido na desprezível Belém, que vive a sua adolescência na pobre e desprezível Nazaré. E pode de Nazaré sair alguma coisa que preste? Que ilusão a minha conhecer a Bíblia de Deus, conhecer os versículos de Deus, mas que ilusão a minha não conhecer o Deus da Bíblia, não me relacionar com Ele. Ele não era para mim como alguém de quem eu só ouvia falar, mas isso não traz impacto na minha vida. Isso não trouxe impacto na minha vida por muitos anos. Não trouxe impacto quando eu olhava os cristãos primitivos em Atos 11, 26, quando sobre eles era dito que em Antioquia eles foram pela primeira vez reconhecidos como cristãos. As pessoas olhavam para eles e diziam que eles eram pequenos cristos, que a vida deles falava algo de Jesus, que a vida deles era marcada por um sal, por um gosto. Mas que ilusão a minha, cercado e movido por amarguras, pelo meu próprio ódio,
pela minha própria autojustificação, pelo meu jeito errado de ser gente. Que ilusão a minha de achar que eu poderia louvá-lo durante o domingo e esquecer dele durante a semana. Quão iludido eu estava. Mas hoje, a salvação de Deus através de Jesus Cristo revela a você que o seu rei vem a você humilde, montado no jumento, cria de jumenta. A revelação do Natal mostra que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O verdadeiro sentido no Natal revela que o maior evento da história não foi o homem pisar na lua. O maior evento da história foi Deus pisar na terra. Abrir mão de exercer poder. O maior exemplo da história, ele deixar a glória que tinha com o Pai. E então, escolher nascer numa manjedoura, enquanto os reis de fato nasciam em verdadeiros palácios. O verdadeiro sentido do Natal nos revela que mais importante do que o nascimento de Cristo, ou tão importante, melhor dizendo, quanto o nascimento de Cristo, é saber se Jesus de fato nasceu em você. Porque se Jesus de fato não nasceu em nós, de nada adiantará com a nossa boca dizermos Feliz Natal. Se Jesus não nasceu em nós, a nossa pregação é vã. Se Jesus não nasceu em nós, nós não seremos capazes jamais de experimentarmos sequer 0,1% do grande mandamento, que é o amor. Muitos ao longo da história subjugaram povos, dominaram pessoas por amor ao poder. Em nome dele, em nome de Jesus Cristo, pessoas foram colocadas vivas para serem queimadas na fogueira, consideradas como hereges. Em nome de Jesus Cristo foram feitas cruzadas em seu nome. Em nome de Cristo gritam enquanto matam. Em nome do Natal, vidas humanas foram pisoteadas. Em nome do Natal, o imperador Constantino, depois do ano 300, declarou o cristianismo como a religião oficial do império. Então tudo se tornou uma questão de ofício, de decreto, de papel. As pessoas então se tornaram cristãs por decreto, não mais por conversão, mas porque o Estado lhes dizia que elas eram cristãs. Mas sem que isso mostrasse uma verdadeira evidência de arrependimento genuíno em suas vidas, sem que isso denotasse que o Cristo agora encarnou o entendimento, a alma. Eu fui possuído por esse espírito do Natal nos piores momentos da minha vida. E eu queria nessa noite que você saísse daqui possuído por esse espírito do Natal, que não é uma data, mas é uma pessoa. Possuído por esse Espírito que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, para que onde você chegasse, onde você tocasse, a sua mão curasse outras vidas. Onde o Verbo de Nazaré encarnasse na sua vida, a sua sombra, como as dos apóstolos, curasse não somente as feridas físicas das pessoas, mas a alma delas. Onde você chegasse, ele, como o próprio Cristo disse, ele chegasse com a palavra, dizendo agora a palavra se cumpre em mim, porque Deus mostrou a nós, vede o que é de fato ser um verdadeiro ser humano.
É compreender que nós falamos muito sobre a divindade de Jesus, e de fato Ele é Deus, mas nos esquecemos tanto da humanidade de Jesus, o quão humano esse Deus homem de Nazaré foi. O quão humano Ele foi quando Ele chega num velório, quando Ele chega em um cortejo fúnebre. Estranho isso, porque o defunto já tinha sido enterrado. Mas após o sepultamento, no momento fúnebre, no momento de lamento, de luto, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O quanto nos esquecemos que quando Ele vê Marta e Maria, Ele chora. Nos esquecemos que na cruz Ele sente sede e então pede água. Nos esquecemos que Ele sente fome quando estava no deserto. Nos esquecemos que Ele olhava as multidões e as via como ovelhas sem pastor. Nos esquecemos que a verdade encarnou, porque o judeu não encostava perto de um leproso, porque lepra naquela época era sinal de maldição, era sinal de pecado, era sinal da punição de Deus por um determinado pecado, e Ele tocava indiscriminadamente em todas as pessoas, sem acepção delas. Ele tocava em cada leproso, Ele se aproximava de prostitutas, Ele se aproximava de publicanos, ladrões, Ele se aproximava da escória da sociedade, porque Deus veio em carne e osso para nos libertar. E quando esse verbo, esse Deus se faz carne, Ele de fato nos ensina como viver. Ele de fato nos ensina que Ele é o cumprimento de toda a palavra. Ele nos ensina que o amor não é mero sentimentalismo, mas o amor sempre termina em sangue derramado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele que é o mais importante, Ele que é antes de todas as coisas, Ele que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ele foi manso e humilde de coração. Enquanto nós somos arrogantes e duros, Ele foi manso e humilde de coração. Ele nunca teve um milésimo de mau comportamento. Ele rogou perdão pelos seus opositores na cruz, dizendo-lhes: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele viveu, ensinou e morreu para que você vivesse por Ele. Diante desse Deus, eu não me sinto digno de expressar a sua grandeza, a sua majestade, a sua excelência, o seu poder, a sua dignidade, a sua supremacia, o seu amor, a sua misericórdia, a sua justiça. Quanto a Jesus, você pode ter 3 opiniões a respeito dele. C.S. Lewis, o autor cristão, ele disse que você pode cuspi-lo como um louco. Não dá para ser neutro com Jesus. Você pode cuspi-lo e dizer que ele é um louco, porque alguém que afirmou as coisas que ele afirmou, sendo o único caminho, a única verdade, a única vida para Deus, estivesse louco, não merece a nossa adoração. Ou talvez você pode chamá-lo de um mentiroso, porque alguém que afirmou as coisas que ele afirmou e não é de fato Deus, não merece a sua confiança. É pior do que o pior criminoso que já pisou nessa terra. Porque ele disse e falou que era Deus, mas de fato na consciência dele, no íntimo dele, ele sabia que não era Deus. Você pode cuspi-lo, você pode blasfemá-lo, você pode pisá-lo, você pode zombar dele, você pode viver da forma como você quiser, longe dele. Você pode tirar a máscara, a capa religiosa e viver da forma como você bem entender. Você não precisa lembrar dele durante a semana.
Você pode de fato pegar e se esquecer dele no seu cotidiano, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, no perdão, no amor, na misericórdia, na graça que ele tem. Você pode fazer tudo isso com ele. Ou você pode se prostrar perante ele e chamá-lo de Senhor e Deus. Ou você pode dizer: meu Deus e meu Senhor, Jesus é o Senhor da minha existência. Jesus é o Senhor da minha vida. A Bíblia conta que os fariseus sabiam que Jesus fizera calar os saduceus. Já expliquei aos irmãos que os fariseus eram uma seita radical do judaísmo. E os saduceus eram um grupo que não acreditava na ressurreição e procurava saber a Jesus quanto à ressurreição dos mortos. Eles então se reúnem em conselho. E no verso 35 diz que um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E aqui mais uma vez existem certas perguntas que nós fazemos que não são perguntas honestas. Muitas vezes vêm carregadas de conteúdo aparentemente correto, vêm carregado de verdades, mas que nós não encarnamos. Eles perguntam a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Mas não porque queriam saber a resposta, porque eles de fato já sabiam. Eles perguntam a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento? Não para aprender de Jesus. Eles chamam a Jesus de mestre, eles fazem a profissão: o Senhor é Deus. Ou melhor, é o Senhor, é o Rabi, sabe ensinar. Mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Estou aqui para alertá-los que muitos cristãos professos ficarão fora do reino de Deus. E nós vamos explicar essas razões aqui nesse texto. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos cristãos professos no nosso país não entrarão no reino de Deus. Há muitos que se dizem cristãos, mas lamentavelmente de Constantino, do Estado, cristãos da igreja, cristãos da religião cristã, mas não cristãos remidos, lavados, regenerados, transformados, moldados no íntimo pelo Verbo que se fez carne. Cristãos apenas encadernados por fora, encadernados por um pacote cultural, mesquinho, religioso, que nos foi dado e que a gente repetiu sem questionar. Mas há muito poucos que passarão pela porta estreita e que de fato experimentaram Jesus Cristo, provando-os e dando-lhes um novo coração, tirando o coração de pedra, colocando um coração de carne. Há de fato muito poucos hoje cristãos professos que de fato nasceram de novo, experimentaram esse milagre da graça de passar da morte para a vida. Há muitos poucos cristãos professos que falam no nome de Jesus. Isso é incrível. Nós falamos de Moisés, nós falamos de Davi, nós admiramos o Antigo Testamento, nós admiramos Pedro, admiramos Paulo, admiramos todos. Nas igrejas evangélicas está raro no nosso meio ouvir uma mensagem sobre a cruz, porque a gente fala sobre os mais claros personagens, a gente fala do nosso poder de empreendimento, a gente fala do nosso poder de visão, de realização, a gente fala daquilo que a gente é capaz de fazer, a gente fala daquilo que nós sofremos, nós falamos do nosso orgulho, do nosso eu, nós falamos da nossa arrogância enrustida de falsa humildade, nós falamos de tudo, mas quão pouco é vivido e ecoado o nome que está acima de todo nome, a pessoa bendita Jesus de Nazaré que está à destra de Deus. Com pouco o caminho de Damasco é anunciado, o caminho que veio e pôde nos reconciliar com Deus, nos dá uma nova oportunidade. E ele então pergunta a Jesus, o intérprete da lei, alguém conhecedor das Escrituras, um bom evangélico, um bom pastor, quem sabe um pastor calvinista, quem sabe um pastor arminiano, quem sabe um pastor batista, assembleano, presbiteriano, pergunta a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus então responde a ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Note que esse adjetivo grande realça a ideia de que amar a Deus de todo o coração excede a todos os
mandamentos e excede a todos os sacrifícios e rituais. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus de todo o coração. Vivemos uma geração que ama muito as coisas de Deus. Vivemos uma geração que ama muito as bênçãos de Deus. Vivemos uma geração que ama muito os benefícios de Deus. Mas muito poucos amam a Deus de todo coração. Coração aqui nas Escrituras significa a natureza íntima do ser humano. Significa a sua personalidade por completo. E eu te dou o exemplo. Diga-me aquilo que ocupa o seu pensamento e eu te direi quem é o teu Deus. Quando existe qualquer coisa, pessoa que preenche as nossas mentes mais do que a Jesus Cristo, pode ser um sinal de que de fato nós estamos perdidos e nunca de fato poderemos amar a Deus de todo o coração. Como poder amar a Deus de todo o coração? Somente quem recebeu um novo coração. Por isso que nós cantamos: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração é a promessa de Deus, Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração de carne. Tirarei o coração de pedra e dar-vos-ei coração de carne. Para amar a Deus de todo o coração. Só alguém que se reconhece como o profeta Jeremias no capítulo 17, verso 9. Quando ele diz: enganoso é o coração, enganosa é a natureza humana, enganosa é a minha personalidade e desesperadamente corrupta. Quem a conhecerá? A gente não se conhece, a gente se supõe. Você sabia disso? Você não se conhece. Você se supõe. Você acha que se conhece. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Mas basta apenas algumas doses de surras da vida para que o coração maligno, enganoso, se manifeste como de fato verdadeiramente é. Enganoso. Só ama a Deus de todo o coração quem ganhou um novo coração. Meu temor por alguns de vocês e pela minha própria vida é que nós passamos a vida toda amando mais as coisas do que a Deus. Nós amamos as bênçãos de Deus, mas não o Deus das bênçãos. Nós amamos a obra de Deus, mas muito pouco o Deus da obra. Isso é revelado na nossa forma de nos comportarmos. Nos preocupamos mais com roupas do que com Cristo. Nos preocupamos mais com a nossa faculdade do que com Cristo. Nos preocupamos mais com o nosso prestígio público do que com Cristo. Nos preocupamos mais com a nossa família do que com Cristo. Nos importamos mais com o nosso trabalho do que com o Senhor Jesus Cristo. E o Deus é o dono de tudo na sua vida, ou Ele não é dono de nada. Só pode amar a Deus de todo o coração aquele que experimentou o novo nascimento. Só pode amar a Deus de todo o coração aquele que não só sabe a história e Jesus nasceu, que bonitinho, não, mas aquele que a palavra eterna, que o Espírito do Deus vivo agora fez morada no íntimo
E deixe-me dizer a você, muita gente boa e religiosa vai ficar fora do céu. Não porque fornicaram, não porque fizeram coisas ao mundo, aos olhos do mundo horrendas, não. Mas porque só pode ir para o céu quem ama a Deus de todo coração. A gente vive um tempo de um cristianismo muito superficial. Tatuagens. O judeu achava que ele era salvo por causa disso. Cortava o prepúcio masculino, ele era circuncidado, ele achava que estava salvo. Não. O que Jesus mostra é que ele devia experimentar a marca da graça do evangelho no íntimo, na personalidade. Deus não quer atormentar o seu ego natural. Não. Deus quer matá-lo. Ele não quer melhorar a sua vida, não. Ele quer lhe dar uma nova vida, com novas afeições. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você já imaginou quando você morrer, você lembrar, mas eu estava na comunhão com os irmãos. Eu via a Virna, eu via a Emily, eu via a Raíle. Mas, meu Deus, ainda assim eu perdi a alma. Eu perdi a minha vida. Porque qualquer que quiser buscar a sua vida, salvar a sua vida, a perderá. E a doença do nosso tempo, uma das, é a autopreservação. A gente não crê nessa encarnação do amor de Deus, então a gente se autopreserva. A gente tem medo de amar a Deus de todo o coração, porque amar a Deus de todo o coração significa que o amor de Deus agora, ele vai moer o nosso ego natural, ele vai pegar a nossa natureza, vai nos humilhar, nos colocar no pó, e a gente não quer isso. Amar a Deus com toda a alma, mas como? De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Já pensou concluir o curso de vocês na faculdade e perder a alma? Já pensou estar sempre aqui todos os domingos ou não vir nenhum dia? Não sei, isso é você que vai se ver com Deus. Você já pensou isso acontecer e perder a alma? Já pensou passar a vida toda cantando Yahvé, santo, 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 louvado seja Deus, Jesus é o Senhor da minha vida? Já pensou ouvir do Senhor, eu nunca conheci você? Já pensou chegar diante dele com a sua identidade, com o eu, e você dizer, eu estou aqui, eu vou me bancar, eu vou me garantir. Eu criei, eu soube, o cristianismo me ensinou, o pastor falou, o líder disse que eu era cristão, todo mundo disse, as pessoas da minha casa até lembravam que eu ia para a igreja, as pessoas até lembravam que Jesus era o Senhor da minha vida, eu dizia com a minha boca, e ele vai dizer, mas nunca se relacionou comigo. Nunca amou com toda a alma, não teve prazer em Cristo, não teve prazer na sua palavra, não se deleitou nele. Meu Deus, a gente tem uma repulsa aos ensinamentos de Cristo que é terrível. Nós somos capazes de ficarmos 2 horas assistindo uma série na Netflix. Nós somos capazes de ficarmos 3 horas assistindo programas de televisão que Deus abomina. Nós somos capazes de passar horas e horas em nossos entretenimentos e afazeres, mas somos incapazes de nos deleitarmos na beleza da glória de Cristo através da sua palavra.
Isso é grave. Se Jesus não nascer em você, você não vai amá-lo de toda a alma. Paulo amou a Deus de todo o coração, de toda a alma. Amou a Deus de tal forma que ofereceu a sua vida para que outros pudessem conhecê-lo. João amou a Deus de tal forma que morreu. Mas nós vivemos um evangelho muito light. A gente não quer sofrer por Cristo. A gente só quer oba-oba. A gente só quer diversão. Mas nós não queremos de fato vivermos a vida que Ele viveu. Não queremos de fato sermos humildes como Ele foi. Não queremos de fato perdoar como Ele perdoou. Não queremos de fato sermos misericordiosos como Ele foi. Nós somos tão cri-cris, nós fazemos questão de tudo. Nós fazemos questão, nós somos mestres em reconhecermos os outros como hipócritas, mas somos incapazes de reconhecermos uma só hipocrisia nossa. Nós somos expertos em notarmos as falhas e os pecados alheios, mas somos incapazes de matarmos um só pecado nosso. Amar a Deus de toda a alma e de todo o teu entendimento. A mente é a mente de Cristo. Infelizmente nós temos a mente nossa, a mente de Moisés. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo com muita clareza a lei me condenando. A lei de Deus me condena o tempo todo. A lei de Deus revela o meu pecado. A lei de Deus revela quem eu verdadeiramente sou. A lei descobre a minha doença. A lei ressalta que Deus é santo e eu sou pecador. Mas quando eu olho para a graça, que se fez lei em Cristo, que guardou toda a lei de Deus, eu vejo que o meu pecado foi colocado sobre o Cordeiro de Deus. E a justiça de Cristo foi colocada sobre mim. Eu fui declarado justo aos olhos de Deus. E aí, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Porque eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem presente, nem poderes, nem autoridade, nada em toda a criação, nem demônios, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o que me traz esperança é saber que eu posso ser rejeitado pela sociedade, é saber que eu posso ser rejeitado pelas pessoas que mais amo, é saber que eu posso ser rejeitado até por cada um de vocês, mas o que mais me traz consolação e conforto é que ainda que eu perca tudo que eu tenha nesse mundo, um dia eu ouça do meu Senhor e Salvador: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o monte te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. A igreja colocou no inferno muita gente que Deus salvou, e colocou no céu muita gente que Deus condenou. Porque a igreja moderna premia o esperto e pune o sincero. Mas para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, é preciso ter um coração quebrantado, como o de Davi. Um homem odiado por Saul, detestado pelos filisteus, traído por Absalão, seu filho, odiado pelos crentes modernos que dizem: como pode ser um homem segundo o coração de Deus, alguém que comete um adultério e um homicídio? O que é isso? Que tipo de coração de Deus é esse? Mas alguém quebrantado de coração.
nós temos muitos bons argumentos, boas ideias, bons sonhos, boas obras, mas lamentavelmente muito pouco coração quebrantado. Isso faz toda a diferença. O rei Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pude dizer quando Absalão, seu filho, veio tomar o reino, quando os seus soldados queriam resistir, porque o reino pertencia a ele, era o verdadeiro rei. Ele pôde dizer: o reino não é meu, nem para sustentá-lo, nem para defendê-lo, nem para conservá-lo. Quem sabe eu tenho pecado tão gravemente que o Senhor me rejeitou como rei. Se o Senhor quiser, vai fazer do meu filho Absalão rei e vai me rejeitar. Coração quebrantado. O interessante é que Davi vai estar no céu. Sabia disso? Muita gente que colocou Davi, Maria Madalena, Pedro no inferno vão estar no céu. Como é que pode? O cara fez o que fez. O profeta chega para repreender ele e ele diz: olha, eu pequei, rasga as vestes. Porque o Deus verdadeiro habitava. Rasga as vestes em sinal de quebrantamento. Rasga o coração. E faz uma oração bela que você pode encontrar no Salmo 51. Mas cuidado. Tem muita gente boa, com uma moral religiosa boa. Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca adulterei, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz. Não. Em teu nome profetizei, expulsei demônios. Não te conheço. Eu nunca tive um relacionamento com você. Se você era um ateu. Um ateu religioso. A diferença é que você era um ateu que ia para a igreja. Mas na sua vida ninguém via, cara. Seus filhos não viam, seus irmãos não viam, ninguém via. Só via você, não me via. Que Jesus? Você acha que é falado de mim? Não. Isso é cachorro latindo na rua. Isso é gente gritando com tambor. Se barulho trouxesse avivamento, esse país já tinha mudado há muito tempo, mas não traz. Mas Davi, ele disse: eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifícios e holocaustos, senão eu os traria. Mas o sacrifício que o Senhor se agrada é um coração contrito e quebrantado. Isso o Senhor não despreza. Agora tu imagina um homem que virou rei de Israel, do qual o Cristo, o Messias, o ungido, traça toda uma linhagem messiânica a partir de José, esposo de Maria, o qual o próprio Cristo recebe o título de Jesus, filho de Davi. Quando o rei, após ser perseguido, ameaçado de morte por Saul, tido como um golpista, queria tomar o trono de Israel, chama um dia um servo chamado Ziba e diz assim: Ziba, eu quero que você chame um homem chamado Mefibosete, porque Mefibosete era o filho de Jonatas, neto de Saul, o aleijado. Agora esse homem aleijado, pobre, maltrapilho, vai sentar na minha mesa, vai comer na mesa do rei.
Qual a diferença, pastor, minha para Davi? Quantos de vocês, quando confrontados com o pecado, dizem do íntimo: eu pequei? Quantos de nós, quando confrontados pela palavra de Deus, nos humilhamos e damos de fato razão a Ele? A gente sempre quer ter razão, esse é o nosso problema. De tudo. Da vida, da morte, dos outros, de tudo. Da sociedade, da cultura, de tudo. Todo mundo entende de tudo, todo mundo fala sobre tudo, todo mundo é médico, todo mundo é pastor, todo mundo é advogado, todo mundo é jogador, todo mundo é escritor, todo mundo é artista, todo mundo sabe de tudo. Quando Deus se humilhou, quando Deus aparentou não saber de nada, sabendo de tudo, quando Deus perdeu. Alguns anos atrás o Papa Francisco declarou que, do ponto de vista humano, a cruz de Cristo foi um fracasso, foi um ministério curto, difícil, e do ponto de vista humano, um ministério que não teve sucesso. Só faltou ele dizer que o fracasso humano foi a forma que Deus encontrou de nos libertar. Porque a fraqueza de Deus é mais forte que a sabedoria humana, diz a palavra de Deus. Uma vez alguém chegou para mim: Michel, se eu visse Deus de novo e Ele aparecesse para mim de carne e osso, eu então acreditaria? Ao que eu respondi: Ele veio e nós o matamos. Ele veio e nós o crucificamos. E aí? Jesus nasceu em você? Se sim, o segundo mandamento semelhante, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Só pode amar o outro quem ama Cristo. Quem não ama Cristo não pode amar o outro. Você pode até fazer boas coisas para o outro, você pode até prestar coisas boas e magníficas. Você pode até entregar o seu corpo para ser queimado no fogo. Tem muita gente aí rodando céu e terra, entregando o corpo para ser queimado no fogo, mas sem amor. Você pode ainda ter o dom de toda a ciência. Se não tiver amor, de nada vale. Você pode ter uma fé que move montanhas. Nossa, como a fé daquele irmão é grande. Como a fé daquele líder é magnífica. Não. Se não tiver amor, é como um sino que retine. É barulho. É oco. É vazio. Que a cruz para nós é um pedaço de pau mesmo. Como nós dissemos, não vem para a praça, né? É por isso que a nossa oração é uma oração meio esquizofrênica. Porque a gente chega diante de Deus de manhã, se a gente estiver orando, né? Não sei. A gente diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Basta o primeiro camarada errar 5 minutos depois da oração e a gente quer matar. É um cristianismo que fala muito de glória de Deus, fala muito da soberania, fala muito do amor de Deus, mas não consegue demonstrar misericórdia com o outro. A gente
não consegue demonstrar compaixão na hora que alguém pisa na bola com a gente quer logo destruir. Mas é isso que é o problema. Seria muito bom esse cristianismo. O Natal seria muito bom. Para o cristianismo né? O comércio aumenta, as compras aumentam, o consumismo aumenta. É muito maravilhoso. É tão maravilhoso que o único problema do cristianismo foi Jesus. Porque o cristianismo é o maior inimigo do evangelho. O problema todo foi Jesus, que disse que se você não ama o pequeno, você também não ama o grande. Mas a minha oração e súplica por você é que ao invés de você ser tomado, como lamentavelmente a maioria dos que se dizem cristãos foram tomados, de ódio. Assim, os crentes estão cheios de ódio. É ódio por tudo. O cara consegue odiar tudo. Odeia tudo e todos. Tem gente que acorda, da hora que acorda até a hora que vai dormir, reclama de tudo. Nós somos assim. Reclama do vento. Se está sol, reclama. Se chove, reclama. Se trabalha, reclama. Se não trabalha, reclama. Se as coisas acontecem como ele quer, reclama. Se não acontece como ele não quer, reclama também. Se passa um dia bom, reclama. Se passa um dia mal, reclama. Nós somos assim. O triste de tudo isso é que Cristo é o único que interpreta a vida a partir do amor. Toda religião é uma interpretação da vida. Jesus Cristo é o único que interpreta a vida a partir do amor. Já pensou, pastor Michel? Dizem vocês que prega, né? Apesar que eu acho que ainda não aprendi a pregar. Mas se não tiver amor, velho, não adianta. É só cumprir uma regra todo dia. Estou fazendo bem a tudo e todos. Sem amor. Sem o amor de Deus, um íntimo sacrifício de tolo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo é maior do que todos os cultos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é maior do que o seu dízimo, meu filho. Se o pastor não disse, se não disser isso para você, eu lamento desapontá-lo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo é maior do que a sua preocupação com roupas, é maior. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo do que a si mesmo é maior do que os seus afazeres, meu filho. É o mandamento, está escrito. Está escrito no coração do Evangelho, está escrito no coração de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é maior do que os erros dos seus irmãos, meu filho, está escrito. Amar a Deus e ao próximo acima de todas as coisas é maior do que as falhas alheias, está escrito. Amar a Deus acima de todas as coisas é de fato a vida do discípulo de Cristo. É a vida de todo aquele que foi alcançado pela graça. É a vida de todo aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. Amar a Deus acima de todas as coisas é o deleite do verdadeiro cristão. Amar ao próximo como a si mesmo, ainda que com suas falhas, ainda que não cumpramos isso de maneira plena, significa reconhecer a nossa insuficiência, a suficiência do Senhor. É maior. Quem dera se todos os nossos projetos para o ano que vem falhassem. Já pensou? Eu fazendo planejamento lá para o ano que vem, falhasse tudo deu errado. Que é isso, pastor? Mas quem dera se amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque disso depende toda a lei e os profetas, disso depende toda a Bíblia. É disso que depende toda a Escritura.
é o dogma do Evangelho. É o amor. E a única possibilidade de continuidade para o amor, já estou terminando, é o perdão. A única possibilidade de continuidade para o amor é o perdão. Porque quem ama cumpre a lei. Já pensou chegar no céu? Eu quero dizer, rapaz, olha aqui, fulano, rapaz, está no céu. A boa nova encarnou nele. Mas rapaz, eu achava que fulano estava no inferno, morto. Meu Deus do céu, o cara está aqui. Eu brincava com alguns colegas no tempo de seminário e dizia, rapaz, já pensou Michel? Até Michel veio, rapaz. Que coisa, cara, Deus salvou esse cara. Uma igreja que deseja que todo mundo vá para o inferno. E a gente falar isso é ser acusado de ser universalista. Mas tu agora está pregando que todo mundo vai para o céu, que o inferno vai ficar vazio. Não, mas quem dera se fosse assim. O meu desejo é o desejo da Trindade, meu filho, de que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e ao pleno conhecimento da verdade. O meu desejo é que Cristo seja pregado em todas as nações e que todos ouçam o Evangelho. O meu desejo é que o inferno ficasse vazio e o céu fosse povoado. Eu sei que isso não vai acontecer, eu sei que muitos passarão pela porta larga, muitos não ouvirão o Evangelho, muitos rejeitarão a Cristo. Conta-se que certa vez alguém chega para Satanás e diz assim, você sabe que o meu Cristo vai resgatar toda aquela gente que você já está colocando lá, né? E Satanás então disse, mas espera aí, daqui a pouco vai salvar muita gente que não presta. Vai salvar muito pecador, está me incomodando. Ao que ele respondeu, mas fique tranquilo, Deus me disse que vai colocar toda aquela gente santarrona e sisuda lá, para que o inferno não fique vazio. O ódio não pode vencer o ódio. Só o amor pode vencer o ódio. Diante de tudo que você ouviu, a minha pergunta é: o Deus nascido na manjedoura nasceu em você? Jesus nasceu em você? Isso é que vai fazer toda a diferença. Momentos de desespero, de alegria, de paz, dificuldades, tormentos. Se Jesus nasceu em você, é provável que ao chegar no céu a Trindade grite numa só voz: você ficou a cara de Jesus. E é provável que no inferno a sua consciência acuse: você conseguiu o que queria, seja feita a tua vontade, assim na terra como no inferno, seja feita a tua vontade. Parabéns, você foi o seu Deus, parabéns. Seja você, por você, de si para si, eternamente. A menos que o Natal renasça e habite
no seu coração. Que Deus te abençoe. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, e nele a gente pode confiar.